Salve galera, mais um post, um depoimento aqui agora em homenagem a Rodolfo Pamplona Filho, o cara que foi meu professor numa pós-graduação, em duas pós-graduações na verdade, uma em Direito Civil, na qual não peguei título, e uma em Direito do Trabalho, Processo de Direito do Trabalho. Primeira vez que eu ouvi falar de Rodolfo foi na Católica. Eu era estudante de Direito da Católica, jovencíssimo estudante de Direito, o juveníssimo estudante de Direito. Quando vi um cara cabeludo gritando lá dentro de uma sala de aula, era Rodolfo Pamplona, já botando para quebrar ali e jogando duro mesmo. Eu fiquei assim meio perplexo, eu digo, pô, esse cara é muito doido, brother. Parece até que ele deu uma aula para minha turma, só me engano da professora Adélia. E eu lembro até daquela música da Legião, né? Acho que é 3x4. A professora Adélia, a tia de Lamar e a tia Esperança. Mas voltando, eu acho que Pamplona substituiu ela um dia, uma aula assim e tal. Parece que foi a primeira vez que eu ouvi, foi nesse momento. E o cara era muito doido, brother. E eu fiquei assim, eu digo, velho, esse cara é maluco, meu velho. O cara é muito doido, já era juiz, isso em 99, 2000, alguma coisa assim. E beleza, passou, não fez muita diferença na minha vida naquele momento, tê-lo conhecido, mas depois faria. Depois faria. Hoje eu gostaria de começar essa homenagem com uma... Alguns vão considerar crítica, mas uma consideração a Pamplona, no seguinte sentido: as pessoas o aplaudem por ser um jurista, eu o aplaudo por ser um poeta, primeiramente, e mau poeta por sinal, e o aplaudo por ser mau poeta. Mas Marlos, vocês haverão de perguntar, que homenagem é essa que você aplaude o seu homenageado por ser mau poeta? Que loucura é essa? Você ficou louco? Não, gente, pelo seguinte: é muito fácil você ser laureado naquilo que você já venceu. O difícil é você continuar uma batalha num terreno que você não é tão grande assim. E Pamplona milita na poesia já há muitos anos. E hoje em dia ele escreve um poema por dia, joga no blog, às vezes mais de um e tal e tal. Ele tem 2 blogs de poesia, está lá todo dia no Facebook, no e-mail, nas listas, jogando sempre poesias e tal. Então, merece o aplauso. Por quê? Porque aí ele luta por uma capacidade outra. Heidegger dizia, é preciso lidar com o mundo com a poesia. A poesia é necessária para fazer o mundo, para fabricar o mundo. Eu acho que é mais ou menos isso que Heidegger dizia, muito embora eu não seja um heideggeriano, mas acho muito contundente essa questão. O pensamento e a poesia para Heidegger são coisas diferentes, mas tem uma dimensão de grandiosidade que se aproximam muito. E isso é muito interessante, vale a pena dar uma lida nisso. Nessa perspectiva, a atitude de Pamplona de encontrar a poesia, de seguir com a poesia e de tentar consolidar uma luta de poeta tem a minha maior admiração. Mais do que admirá-lo por ser juiz, porque juiz qualquer um basta decorar uma porrada de coisa e fazer a prova. Mais do que ser juiz é ser poeta, porque aí é preciso genuinamente ter algo que pulsa dentro de você, explode consigo e te leva além. A poesia não perdoa, senhores. A poesia nos dói a alma e nos eleva a pontos que jamais alcançaríamos de outra forma. E ela é muito simples. Papel, lápis, só. E a vida. Papel, lápis e a vida, senhores. Se preferirem caneta, que é até melhor, porque não precisa passar limpo. É que nem a vida, você tem que escrever a caneta, porque não tem borracha para apagar. Você escreve logo a caneta, daquelas que pregam mesmo no papel e ficam marcadas a tinta. Pamplona é desses caras. Então basta ir nos seus blogs, ler sua poesia e verificá-la, que há ali um desejo de fazer, de realizar alguma coisa maior. Dificilmente você verá uma poesia dele ou minha no nível da Drummond, mas você certamente verá a vontade de fazer algo daquele nível.
E ter a vontade já é uma coisa muito importante, já é uma coisa muito interessante. É necessário que nós lutemos cada vez mais para vencer essa batalha com a poesia, porque a poesia arrebatadora é fundamental. Deixa eu só fechar a porta aqui. Porque a poesia é arrebatadora e fundamental. Então Pamplona está nessa luta da poesia e eu acho que é a melhor coisa que ele faz. Eu tenho um profundo respeito pelo fato de ele ser poeta, músico, cantor, compositor, tudo mais. Voltando ao direito, e daqui a pouco a gente mistura isso tudo, é preciso que se diga, é preciso ter em mente que Pamplona é como diz Fred de Direito, Pamplona é o nosso decano da nova geração de juristas baianos. Eu não sou um jurista baiano, eu sou um mero bacharel em Direito. Mas um dia, quem sabe, possa vir a ser jurista. Então, se algum dia eu conseguir ser jurista, Pamplona será meu decano. E ele é o decano da nossa geração. Aquele que primeiro apontou nos anos 90, quebrando tudo, foi Pamplona. Quando o Fred estava perto de sair da graduação, Pamplona já era juiz. Por aí você tira o tamanho do problema. Muito embora eu acredite que hoje o Fred já o tenha superado. Mas o que em Fred sobra em direito, sobra em Pamplona na horizontalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Pamplona atua da música, à poesia, às artes, à loucura, ao arrebatamento. É uma pessoa de arrebatar. Pamplona é uma tsunami, cara. Ele vem com tudo, sabe? Ele vem como aquela grande onda que sai devastando a tudo no sentido positivo, no sentido de um alcance da ternura. Não que Fred não tenha isso, tem, mas em menor grau nesse caso. Fred arrebata já mais pelo pensamento, que Pamplona também tem, fortemente. Mas Pamplona traduz uma emoção maior do que a de Fred. Sabe? Fred é um cara mais frio se comparado a Pamplona. Pamplona é pulsação mesmo de sentimento pura. É um cara que eu jamais vou me esquecer, um dia a gente conversando, não me lembro agora de que, na fax. E eu era muito apegado a Pamplona, muito mesmo. Eu estava em Salvador sozinho, meio perdido, tal, para onde é que eu vou e tal. E sempre dialogava com Pamplona muitas questões que eram muito sérias para mim, muito graves. E quando você é muito jovem, você tem 24 anos, você não sabe muito bem para onde ir. E naquele momento o diálogo com Pamplona foi muito importante, porque era uma pessoa na qual eu podia confiar. E nos abraçamos e ele me deu um beijo na testa, até hoje eu lembro disso. Eu fiquei emocionadíssimo com aquilo, porque foi a atitude assim de um irmão mais velho, sabe, de um pai, de um primo mais velho, de um amigo, de um grande amigo. Eu fiquei muito emocionado com aquele pequeno gesto, mas que para mim foi uma coisa muito importante, tal, porque era uma pessoa, porque eu tinha e tenho grande consideração e grande respeito. Tenho muito respeito a ele também pelo fato de que ele tenta pensar o diferente. Agora ele tenta pensar o diferente calcado na tradição. Não é a porra louquice pela porra louquice, não. Ele tenta pensar o diferente, tenta chegar além, mas calcado numa tradição. Acho que isso é muito valoroso. Acho que o caminho é esse. Acho que tem uma trilha aí a seguir. Ele está fazendo agora um segundo doutorado sobre assédio moral. Inclusive eu já escrevi sobre esse tema numa pós-graduação em Direito do Trabalho coordenada por ele na Juspod Uniana na época, em 2007, 2008. E ele retoma esse tema agora no segundo doutorado dele, considero importantíssimo. Estou ansioso para que saia esse livro, que ele publique o mais rápido possível, porque é um tema de extrema importância, de extrema lucidez, um tema que precisa de pessoas assim com sensibilidade para o verificarem. Inclusive acho que esse tema tem que transitar por um pouco de filosofia, de sociologia, de filosofia, sociologia, psicologia. Acho que um livro que tem que ser lido para tratar sobre essas relações, porque no fundo são relações de poder. Eu acho que tem que ser lido o George Agamben, tem que ser lido o Microfísica do Poder, de Foucault. Acho que é interessante. Acho que o próprio Zé Guilherme Melchior, no seu tratado sobre Foucault e o niilismo de cátedra, acho que vale a pena dar uma lida.
Então, estamos aí. Por que as palmas para Pamplona? Porque Rodolfo é um cara que ele te dá uma abertura para você ir para o enfrentamento mesmo. Quando eu o conheci mais propriamente, eu estava na pós-graduação da Fax. Eu tinha ido fazer essa pós-graduação com uma grande amiga minha, a cantora Luciana Lucena, que tem músicas no YouTube, inclusive uma parceria minha com ela, uma música chamada Eu Te Amo e Só, música fantástica, podem ouvir e tal. E Luciana falou da pós, eu digo, pô, Lu, vamos fazer e tal, e ela disse que ia fazer, eu fui junto e fizemos, só que no primeiro semestre ela abandonou e eu fiquei lá sozinho. Aí é punk, né, velho? Pô, se fosse com Luciana seria mais agradável ainda, porque ela é a mulher mais solar que existe em todos os tempos, a mulher mais linda que eu já vi na vida. Hoje ela é cantora no Rio de Janeiro, nem sei se advoga mais. Acho que ela está mais na carreira artística do que na militância jurídica. E com razão, porque ela é a arte em pessoa, a pessoa mais luminosa que eu já encontrei na vida. Então entrei com o Lu e tal, fizemos uma dupla e fizemos o primeiro trabalho, porque a Pós da Fax tem muito essa força de seminário. Acho que Pamplona tinha ali um interesse de formar professores, de docência mesmo. E aí eu fui com tudo, quebrando tudo, numa perspectiva bem filosófica e tal. E acho que até surpreendi porque ninguém dava muita bola pra mim e tal. Até hoje muita gente não dá essa bola toda e eu não estou muito preocupado com isso, até porque eu lembro sempre de Kant. Sapere aude, ousa saber, quando Kant naquele texto fantástico que é Iluminismo disse: pense por si mesmo. É o que eu faço, eu penso por mim mesmo. Se eu for depender de Alexis para pensar o que eu penso de direitos fundamentais, não adianta nada, ele já disse isso e centenas de milhões de pessoas já repetiram o que ele disse. É necessário dizer diferente e dizer além. Se você não acredita que pode superar Alexis, o que é que você vai fazer da vida? Supere Alexis. Supere-o. Não duvide que é possível superá-lo, porque é possível. É plenamente possível superar esses caras todos. A gente vai passar o resto da vida para falar de direitos fundamentais do Brasil citando Ingo Wolfgang Sarlet? Será que não é possível superá-lo? Será que a gente vai passar o resto da vida para falar de direitos humanos falando de Flávia Piovesan? Será que não será possível superá-lo? Vamos parar com esses joguinhos de citações. Vamos pensar, gente. Há uma abertura de mundo que está aí. Se as pessoas não fossem ultrapassar o que está posto, Steve Jobs não teria mudado o mundo 3 vezes. Steve Jobs mudou o mundo e é necessário que o mudemos também. Cada um de nós precisamos ter essa força para ter essa consideração e alcance de uma meta ambiciosa de fazer alguma coisa diferenciada na realidade. E eis o meu aplauso a Pamplona, porque ele é um cara que tenta fazer diferente. Pode não conseguir na magnitude que eu estou falando, mas tentar é surpreendentemente importante, sabe? É fundamental fazer essa tentativa e ele encoraja essa tentativa dos seus alunos. Vá ser feliz. Quantas vezes eu ouvi dizendo isso aos seus alunos? Vá ser feliz, meu irmão. O que é que você está fazendo aqui perdendo tempo infeliz fazendo direito? Você gosta de música? Vá ser feliz. Procure a sua música, cara. Procure aquilo que lhe toca a alma. Não perca tempo com questões menores, porque de nada servem. Alce seu voo. Talvez essa foi uma das maiores lições que eu aprendi com Rodolfo. Rodolfo é um cara essencial nessa medida. É um cara que do começo do ano estava no simpósio da Múltipla, com 15 dias de operado, e estava lá falando, 40 minutos de fala. A mulher dele nem queria que ele fosse. Tem um vídeo no YouTube, no canal do portal Múltipla. Você pode ver esse vídeo, ele trata de assédio moral no vídeo. E é muito legal, uma perspectiva muito diferenciada, muita classe, muita lucidez. E além de ser lúcido, ele é lúdico. Eis aí uma das melhores características de Pamplona, porque ele mistura o lado lúdico com o lúcido. E isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. Consegue transitar entre os dois hemisférios, consegue transitar entre a linha do que é sério e do que é risonho, do que é sisudo e do que é brincalhão. Ele transita muito facilmente entre essas esferas do que é dogmático e zetético. Eu tenho o maior respeito por Rodolfo Pamplona justamente por isso. E gostaria de ser seu aluno novamente.
porque hoje me considero muito mais preparado para esse enfrentamento. Espero que uma hora dessas eu irrompa no mestrado da UFBA e seja seu aluno, porque aí a gente detona a clarividência do pensamento jurídico baiano e quiçá brasileiro. Porque o desafio está posto, gente. Não é só decorar a Constituição e arrotar todas as regiões dos TRTs do Brasil. Isso é bobagem, isso é decoreba, isso não quer dizer nada. Quantas pessoas eu já vi recitando códigos e códigos, dizendo tanta coisa de cor, e não disseram nada. Não disseram nada. É como cantar uma canção com uma voz afinadíssima e sentimento algum. Sentimento algum, senhores. É muito mais necessário e urge, e urgentissimamente urge, que você diga uma palavra que contém um sentimento muito maior e muito acima, ainda que gramaticalmente errônea as suas palavras, mas que o sentimento esteja ali presente de uma forma nunca antes vista. Cultive, irmão, essa palavra que vai além. Cultive um pensamento que possa dobrar uma esquina e encontre uma brisa e alce voos e rompa pelo espaço, num lugar mais etéreo e ao mesmo tempo mais brilhante, onde os relâmpagos soam e iluminam a atmosfera. Nós devemos pensar nesse nível, meus caros. Isso que Drummond fez, isso que Manuel Bandeira fez, isso que José Guilherme Melchior fez, isso que Pontes de Miranda fez, é nesse nível que devemos pensar. Isso que Rui Barbosa fez, não para repeti-los, não para dizer o mesmo, mas para ousar dizer além. Eis a nossa tarefa. Eis o que urge que o façamos nessa quadra de recessão, de depressão, de crise econômica, de crise moral, de crise de valores, de crise de referenciais, onde tudo muda e parece que não sabemos para onde vamos. Inventemos nosso roteiro, nosso destino e nossos horizontes. Eis a nossa tarefa primordial, meus caros. A nossa geração é a geração que fundará este século. É a geração que ultrapassará o século, que marcará o século e o construirá. Necessitamos, meus caros, de termos pulsando em nossos corações a grandiosidade daquela mesma pulsação que fez Kant encerrar as três críticas. Essa mesma pulsação que fez Wittgenstein abandonar uma fortuna para criar a maior obra filosófica do século XX. Essa mesma pulsação que fez Heidegger não considerar tanto a técnica e aplaudir a poesia e o pensamento. Há uma frasezinha de Heidegger que eu vi numa citação de Hannah Arendt, salvo engano, no Pensar, Querer e Julgar. Heidegger dizia assim, na citação de Hannah: o que mais desafia o pensamento em nossa época de desafio do pensamento é que ainda não começamos a pensar. Dá um nó, né? Dá um nó. O que mais desafia o pensamento em nossa era de desafio do pensamento é que ainda não começamos a pensar. O que é pensar, meus caros? O que é pensar? Heidegger tem um texto fundamental que reflete sobre essa questão. O que significa pensar? Tem em espanhol no Google, facilmente encontrável. Em português não é tão fácil assim, mas nos ICBAs, Estudos Culturais Brasil e Alemanha, você acha fácil esse texto, esse livro, na edição dos anos 70, salvo engano, da Cultrix, salvo engano. E Pamplona vem afirmar isso, vem estabelecer uma tentativa de pensamento no fronte que ele milita, da poesia ao direito, da literatura ao direito, da música ao direito, até da religião ao direito. Salvo engano, ele é evangélico. Então, é necessário que nos batamos, pensemos e sejamos arrebatados pela tarefa de pensar. Por conta das graves questões que vivemos, Pamplona afirma isso
Não é à toa que ele está pensando sobre a questão do assédio moral, porque no fundo ele estará pensando sobre as relações de poder e as micro-relações de poder que invadem, que irrompem toda a sociedade. Me parece cristalina a necessidade de pensar nessas questões micros, que quando você costura milhões de situações desse tipo que acontece, você vê a diferença de uma sociedade doente para uma sociedade sadia. É necessário curar esses pequenos fragmentos tortos que abundam na sociedade. É necessário consertá-los com C e com S. Senhores, a minha admiração ao Rodolfo Pamplona é nesse nível. Porque eu me lembro na pós-graduação de Direito Civil, ele me dava uma abertura para tentar ser diferente, para pensar diferente. Me lembro que o livro que mais me marcou naquela época, o livro jurídico que mais me marcou naquela época, foi um livro da professora Judite Martins Costa, A Reconstrução do Direito Privado, A Boa-Fé e o Direito Privado. Foi o livro que mais me marcou, um livro da RT, capa vermelha, 1999, a primeira edição, salvo engano. Muito lindo o livro, muito bem cuidado, com autores muito interessantes. Eu recomendo esse livro, acho que a edição está esgotada. Não entendo por que não publicam uma nova edição desse livro. Mandem e-mails para Judite Martins Costa, descubram aí o e-mail dela, se ela tem Facebook, etc. Vamos encher o saco dela para ver se ela publica uma nova edição desse livro. Se não encontrarem, tirem xerox, comprem nos sebos, invadam as bibliotecas, tirem xerox desse livro, porque é muito interessante. Eu lembro que esse livro me marcou e eu tentava uma abertura que misturasse filosofia, história e direito, e literatura também. Eu lembro que até algumas pessoas caçoavam de mim que eu estaria confundindo direito com literatura. E mal sabiam eles que é palavra acima de tudo. Seja literatura, direito ou qualquer outra coisa, é palavra acima de tudo. Acima de tudo, meus caros, palavra. E eu tentava fazer essa conjugação, às vezes dava certo, às vezes não. E das vezes que dava errado, eu tirava notas baixas e acabei não pegando o título da pós-graduação por causa disso. Erro meu, não tem problema nenhum, porque a regra do jogo era aquela, era fazer um equilíbrio entre zetética e dogmática. Acho até que o Rodolfo poderia ter dado um pouquinho mais de crédito à minha tentativa. Porque nem eu, na época, tinha muita consciência do que eu estava fazendo. Na verdade, eu estava tentando pensar por mim mesmo. Na verdade, eu estava tentando seguir o ritual kantiano do sapere aude. Na verdade, eu estava tentando confrontar toda uma estrutura que estava montada, dizendo como você deve pensar igual aos outros, e eu não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. A Universidade Brasileira está repleta de teses de mestrado onde as pessoas se repetem, onde não há ousadia, e não é só na Universidade Brasileira. É também. E eu não compactuo com isso. É necessário que nós façamos a diferença. É necessário que nós tenhamos a tentativa de um brilho. Vamos dar dois exemplos que o Eduardo Chianetti da Fonseca, grande economista brasileiro, numa palestrinha que está no YouTube, há pensamento sério no Brasil, uma interrogação, e ele diz assim, ele dá dois exemplos de grandes avanços científicos que não precisaram de interlocuções, desse disse-me-disse intelectual, dessas citações, e em um caso, e no outro um texto muito curto, a saber, o primeiro, a teoria da seleção das espécies, da evolução das espécies de Charles Darwin. É um texto corrente, parecido até com um romance. O cara teve a ideia e discorreu acerca da sua hipótese. Simples assim. Qualquer um escreve aquilo que tem na ideia. O problema é ter essa ideia. O problema é desamarrar da sua mente as amarras que estão nelas, desamarrar esses véus e soltar sua imaginação e enxergar o que está na sua frente, que às vezes é muito óbvio, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Assim como um paper da estrutura do DNA de dois cientistas americanos, salvo engano, que era uma página só. Você nem chegava a uma página toda, a meia página, um pouquinho mais. Na revista Nature, salvo engano, foi publicado esse texto. Quer dizer,
talvez a descoberta mais importante do século XX, a estrutura do DNA em ciência. Uma página, um paper de uma página. E a galera fica escrevendo catataus e catataus e catataus, se esquecendo que muitas vezes menos é mais. Se vocês lerem tratados lógicos filosóficos de Wittgenstein, vocês vão ver que há proposições ali que ele não explica quase nada, ele só joga a proposição. Por exemplo, o mundo é a totalidade dos fatos. A elegância de uma frase, a elegância do pensamento. Muitas vezes, gente, não é necessário para brilhar catataus. E aí, o mais legal de Rodolfo é que ele se abre a esse diálogo, ele se abre a esse enfrentamento, ele não terá receio do aluno que o enfrente, do aluno que tenta pensar além dele, do aluno que tenta até ultrapassá-lo. Eu acho até que ele achará isso uma honra para ele. Ele não quer pessoas subservientes ao seu lado. Não interessa, nem para ele, nem para as pessoas. É necessário tentar ir além, meus caros. E acho que essa é a melhor maneira de honrar e dignificar os nossos mestres, ultrapassá-los, mostrar para eles que conseguimos dar saltos muito maiores. Eu espero ainda estar em sala de aula com o mestre Rodolfo para que nós façamos esse enfrentamento. E será muito gratificante se conseguir. Acho que a gente vai explodir muitas ideias. E depois, saindo da fax, fui para fazer a pós de trabalho, processo de trabalho. Me lembro até que nessa pós tinha uma menina linda, Silvia, uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos. Outro dia eu até encontrei ela ali na rodoviária de Salvador, vinha chegando de viagem, e eu acho que ela foi lá fazer alguma coisa, não sei o que, não nos falamos. Mas foi interessante revê-la nesse simples encontro, assim, encontro e desencontro ao mesmo tempo. Foi engraçado. E aí, há muito tempo eu não havia, há muito tempo. Pessoa luminosa. Luminosa mesmo. Mas, águas passadas não movem moinhos. Então nessa pós eu me lembro que eu escrevi 3 monografias. Uma sobre uma espécie de a condição humana do ser trabalhador. Eu não me lembro agora o título dessa monografia, mas era algo assim que falava sobre a brutalização do ser enquanto trabalhador, que eu vejo muitos tipos de trabalho como uma brutalização do ser humano, como uma escravização dele, né? Como a construção de humanos ratos, humanos res, coisas humanas e não seres humanos. Mas não foi aceito, me pediram para reformular porque estava meio fora dos padrões. Depois eu escrevi um livro jus filosófico, que era o Elogio do Ócio, Tour de Force, a tentativa de uma proeza, de um pensamento muito original. Tentei escrever esse texto. É um livro pequeno, um livro de 50 páginas, uma coisa assim. Quero até publicá-lo. É porque eu gasto o dinheiro todo comprando livro e acabo não publicando os que eu já escrevi. Tenho que dar uma segurada para ver se eu publico algum. E esse livro foi considerado muito filosófico, então não aceitaram como a monografia também. Aí depois eu escrevi um sobre assédio moral na relação de trabalho. E aí uma monografia, na época já se falava do assunto, não tão fortemente quanto hoje. Mas eu achei interessante ter escrito sobre esse tema, porque eu pude captar a tendência de que isso iria se aprofundar. E há 5, 6 anos eu escrevi sobre isso. E as pessoas na época não se dava tanta importância a esse tema. E eu achei massa ter vislumbrado isso na época. Tanto é um tema importante que Pamplona retoma o seu 2º doutorado sobre esse tema. E com esse eu passei com a média, até Pamplona estava lá, tirei a média, pronto, um abraço. Acho até que os caras estavam querendo, na verdade, se livrar de mim, porque dizia que era o suficiente. Eu ia lá em 15 dias e escrevia outro tema. Na época eu tinha uma capacidade de escrever muito grande. Hoje eu não tenho tanto assim, não tenho esse saco mais para sentar e escrever quilometricamente, como eu tinha na época. Então eu sentava em 15 dias e eu escrevia um livro. Quem me dera ter aquela força, aquela energia daquele tempo. Hoje eu
penso mais e filtro mais o que eu escrevo. Não sento assim com um jato de tinta, escrevendo tudo. Então, como eu saí de Salvador, nunca mais eu vi Rodolfo, e a gente troca mais uma ideia por e-mail e tal. Sinto saudade de suas aulas, era muito legal. Muito embora eu não sinta saudade de nada, porque saudade é um sentimento das pessoas fracas. Mas foi interessante quanto durou. Espero que nós nos encontremos, seja como professores da UFBA, seja como colegas de pós-doutorado, ou seja como ele, professor, e eu, aluno, no mestrado, no doutorado, ou seja somente quanto poetas e artistas e músicos e loucos, o que talvez façamos de melhor. E para mim foi uma honra conhecer Rodolfo, justamente por esse ar multifacetado que ele tem. Você não pode pegar Rodolfo e torná-lo estanque, né? Dizer que ele é apenas um juiz, ou dizer que ele é apenas um desembargador, que o será em breve, ou dizer que ele é apenas isso ou aquilo. Ele é muito facetado, ele é muita coisa. Ele não dá para classificá-lo assim pequenamente. Uma das coisas que eu acho mais legal é a espontaneidade que ele tem, sabe? Ele tem um sorriso espontâneo, até uma raiva espontânea quando ele fica com raiva. Então parece um adolescente falando das coisas. Isso é muito legal, porque cada dia que passa eu penso o seguinte: o que há de mais belo na vida é o humano. Mesmo o humano sendo todo esse horror, mas ainda assim o que há de mais belo na vida é o humano, no seguinte sentido: porque pulsa de si, aos humanos que têm isso, uma elegância, um estado de espírito que é muito sofisticado por ser simples, que é uma força da natureza por ser uma força da cultura, que consegue ser extremamente natural por ser extremamente cultural. E Rodolfo tem essas qualidades, que podem ser cada vez mais aprimoradas, mas ele as tem. E essa é a grande dimensão humana, ao meu sentir. E eu gosto muito de trabalhar conhecimento com o Rodolfo por causa disso. Sabe? É sucinto, é direto, é pai bola e vamos em frente. Sem perder muito tempo com lucubrações idiotas, mesquinhas e ridículas. Não é o nosso tom. E é por isso que eu aplaudo o velho Rodolfo. Meu mestre, grande figura, grande poeta, grande pessoa. Aquele com quem podemos rir de fato. Aquele com quem podemos vencer de fato. As grandes vitórias, que são aquelas que nós podemos compartilhar, e não as que guardamos egoisticamente, como quem deixa o pedaço de bolo para o próximo Natal escondido na geladeira, os neuróticos de plantão. Pamplona tem essa outra qualidade, é um cara generoso. E isso é massa. Sabe, nesse sentido, eu acho que a junção dele com o Pablo é muito legal, porque Pablo é outro cara generoso, gente finíssima. Um dia eu ainda boto um post para ele também, que é um cara de quem eu gosto muito também. Então, a ideia é essa, Pump. Dê de maluco, jogue suas aulas no YouTube, cante, dance, sabe, se divirta, continue com suas ideias, escreva muito, ensine aos seus alunos e, se possível, peça-os para que pensem por si mesmos. Peça-os para que nós possamos reconstruir esse país, um país que está com a infraestrutura arrasada, um país que necessita que façamos 500 mil engenheiros por ano, um país que necessita que pensemos em altíssimo nível para em 100 anos sermos a cultura que levará ao mundo a um grande entendimento, a um entendimento multifacetado, democrático, de um espírito de comunhão, ao invés de confronto, um espírito de carnaval no seu melhor, no que há de melhor nisso, um espírito à la Cartola, de falar com as rosas, um espírito que tem essa delicadeza de falar com as rosas, meu caro. Cartola ao mundo todo, o façamos. Construamos um pensamento arquitetônico que construirá o mundo, uma arquitetura cultural, uma arquitetura humana, a arquitetura da superação. Que o façamos, que sejamos
E aí eu convoco o Rodolfo para que nós sejamos as pessoas que digam isso, as pessoas que façam isso, as pessoas que sejam nelas próprias a mudança que querem ver no mundo. Acho que o Rodolfo é um cara assim. Que possamos construir uma nação que encaminhará o planeta e o universo. É possível fazer isso. Agora, para isso, precisamos resolver o problema do ensino fundamental. Precisamos que as crianças de 0 a 15 anos, de 0 a 10 anos, conheçam Drummond, conheçam Einstein, conheçam Wittgenstein, conheçam Manuel Bandeira, conheçam Mário Quintana, conheçam Villa-Lobos, conheçam Mozart, conheçam Heidegger, conheçam Rilke, que possam sentir a força da arte dessas pessoas, a força do engenho dessas pessoas, conheçam Casimiro Montenegro, conheçam Cristóvão Buarque, conheçam Lenine, conheçam Salinger, conheçam Camus. Precisamos construir uma nação que abrace o sonho de um planeta que possa ser igual, que possa ser multifacetado, que possa ser colorido, que possa ter um respeito entre todas as pessoas. E eu acredito que Rodolfo é um cara que milita nessa batalha do entendimento, do caráter, da ética, da perseverança, de uma luta que confronte, que avance o pensamento. Essa é talvez a maior missão que temos, porque hoje no mundo impera o medo. E não podemos deixar com que o medo impere no mundo. É preciso que impere no mundo a coragem do supremo abraço, a coragem do aperto de mão, a coragem do beijo ao irmão fraterno que somos todos nós. E essa é a maior lição que fica de um cara como Rodolfo, assim como de um cara como Pablo. A lição do entendimento, meus caros. A lição daqueles que querem construir um mundo melhor e ser pessoas melhores para o mundo. Agradeço a você por ter tido a oportunidade de te conhecer, Rodolfo. Grande abraço, vamos à luta. Parabéns.